O trauma irreversível de Jujutsu Kaisen foi para o fandom de Jujutsu Kaisen o mesmo que foi pra mim a morte da Himeno, seguida daquela trágica ending. Portanto, Jujutsu Kaisen, que tem seus elementos de terror, uma polêmica absurda na gestão do anime, lutas lindas que só trazem dor após suas conclusões, nota somente acima de 8 estrelas no IMDb nesta temporada, veio e ficou marcado em 2023. Eu decidi assistir todos os episódios da segunda temporada e trazer eles aqui, cobertura completa e um pouco mais. E não se esqueçam de apoiar, pois eu sou considerado financeiramente pobre, e quem é pobre sabe que fazer isso aqui no início é loucura. Gojo e Geto estão no meio de um conflito entre dois grupos que querem tomar controle da Riko, a garota que se tornará o Tengen-sama, pessoa que protege todas as estruturas da escola de feiticeiros Jujutsu e demais coisas. Aí eles caminham estranhos, salvam a Riko, o Geto e o Gojo são tri-amigos, além de uma dupla fortíssima. Eles estão encarregados de dar um tempo de lazer para a Riko, supervisionando-a na medida que tentam proteger ela dos grupos dos demais que estão caçando ela. Aí, Geto e Gojo não têm dificuldades alguma enfrentando os demais e salvando ela, até aparecer Toji, o pai do Megumi. Toji foi contratado para matar a Riko, e antes de continuar seguindo a história, saibam que assim como na intro deste vídeo, os pontos citados no início serão abordados até o fim do vídeo, assim como que os personagens estão passando também serão desenvolvidos nesta temporada. Então, o Geto está cada vez mais preso no descontentamento de ser um feiticeiro e querer salvar pessoas que considera fracas. Gojo está confiando demais em seu poder para salvar Riko. Aí, seguindo a história, essa dupla é bem debochada, confiam tanto nos seus poderes e querem dar o máximo de proveito para Riko. E quando chegam na porta da escola Jujutsu, é quando por alguns segundos o Gojo logicamente baixa a guarda e a queda chega. Toji derrota o Gojo. É uma batalha mais criativa do que a outra, só que na história a Riko morre e o Geto pede para o Toji, que nessa altura já está com problemas de memória. Afinal, quem apanha não esquece, quem bate... Viram essa divisão no enquadramento? Aqui, os dois ao experienciarem momentos de falha envolvendo mortes, já mudaram drasticamente suas percepções. E ambos começam a se rebelar contra o sistema Jujutsu. A forma que o Gojo passa a se rebelar é tendo como verdadeiro objetivo deste feiticeiro mudar completamente a organização dos feiticeiros Jujutsu. Ele detesta os líderes, e Geto passa a se rebelar contra os não feiticeiros, pois detesta eles, posicionando-se assim no mundo de Jujutsu. Antes de Shibuya acontecer, Mekamaru estava vazando informações para Geto em troca de receber uma transfiguração que trouxesse seu corpo ao normal. Este era um pacto formado por ambos Geto e Mekamaru, que no final resultou em uma batalha entre os dois. Mas Mekamaru saiu derrotado e é incapaz de passar a informação para os feiticeiros que os eventos de Shibuya aconteceriam. E o Mekamaru tenta, mas um aspecto recorrente deste arco é a tragédia irreversível. Com os preparativos colocados em pontos estratégicos que cobrem Shibuya inteiramente, no dia 31 de outubro, muitos feiticeiros foram chamados ao local. Profissionais e estudantes do ensino médio de Jujutsu são divididos em 4 equipes e informados sobre a situação. Enquanto isso, os civis presos dentro de Shibuya são forçados a chamar o Satoru Gojo. Eventualmente, seus pedidos são atendidos e o feiticeiro mais forte chega ao local. E o hype já estava como? Ah, foi aquela abertura, aquela maldita abertura. Jogo, Hanami e Shouzo são os espíritos amaldiçoados que são usados para distraírem o Gojo até que o Geto consiga selá-lo. Só que o Gojo faz um estrago antes deles conseguirem. Foi a primeira grande batalha de Shibuya. Eu gosto como todos se subestimam de uma certa forma neste arco, o jogo apostando que o Satoru Gojo não aceitaria ter mortes de não feiticeiros nas mãos e por isso se seguraria em meio a tantas pessoas, porém ele está numa batalha e aceita. O sacrifício feito pelas maldições resulta no selamento do Gojo e o próximo grande movimento é salvar o Gojo. Aí os times de feiticeiros entram e grandes batalhas acontecem. E quando eu digo grandes, são grandes. A segunda grande luta em Shibuya é Yuji e Megumi versus Awazaka. É aquele trabalho em equipe lindo de ver. Aí ocorre a Nita e Nobara versus o Loirinho, que é agoniante de ver. Aí o Nanami entra em ação na cena mais marcante do meio da temporada. Nossa, ainda dá arrepios de ver o Nanami irritado daquele jeito. E seguimos com o Itadori se deparando com o Shouzo na estação, onde inicia uma das batalhas mais visualmente distintas por cores de Jujutsu Kaisen.
O Itadori perde pro Chozo, mas é rendido por memórias falsas implantadas pelo Sukuna e acaba derrotado. Enquanto o Itadori está abatido, a Mei Mei enfrenta Geto e Nanami, Mai e Naobito entram em outro lado da estação e enfrentam o Dagon. Uma maldição bem forte que prende eles dentro do seu domínio. A luta se encontra perdida para os feiticeiros até o Megumi chegar para salvar. E Megumi salva mesmo, um glimpse de esperança naquele conflito específico. Mas é a partir deste ponto que entra o Toji, que havia sido ressuscitado. E não tem, nenhuma coisa boa sequer acontece para os feiticeiros a partir deste momento, pois Toji derrota o Dagon, mas ele está fora de controle, o que vira uma ameaça a todos. E olha o jeito que esse monstro anda. Eu trarei mais pra frente como Jujutsu Kaisen é aterrorizante às vezes, e Toji acaba enfrentando Megumi, seu próprio filho, e ao chegar bem perto, toma controle do seu corpo novamente e decide tirar a própria vida de forma bruta. Todos os feiticeiros que acompanhamos, o Nanami, Megumi, Mei Mei, Nobara, entre outros, perdem ou morrem, pois a irreversibilidade chega quando Sukuna por algumas horas toma o controle do corpo do Yuji. E aí, adeus Shibuya. O terror. O sentimento de impotência que Sukuna traz é a presença de terror mais envolvente nesta temporada. O terror tem subgêneros, e Jujutsu Kaisen demonstra eles criando muito terror em volta da história. Começa com o terror sobrenatural, sendo característica crucial do Sukuna. Dispensando apresentações, o Sukuna abre a porta do terror sobrenatural no anime. Isso acontece quando é invocado algo desconhecido, podendo ser bom ou Sukuna. E dentro da ideia de sobrenatural, cabe a ideia de entidades, fantasmas, maldições. O momento catarse vai ser pelo terror. O anime é uma produção cinematográfica que está se tornando cada vez mais popular e a referência que apresenta nesta onda cinematográfica é o terror. Na segunda temporada, este subgênero, o thriller, é aquele tipo de terror definido por uma ideia tensa, de algo se aproximando aos poucos e da sensação de desconforto constante. Vemos quando Sukuna ameaça outros de morte enquanto um cometa se aproxima, na luta do Megumi contra seu pai ou na crescente infelicidade do Geto. O anime fica aterrorizante de verdade, trazendo também o terror psicológico, um dos mais queridos e esperados do terror. Esse subgênero pode ter diversos pontos de vista e histórias, fazendo sua mente virar do avesso, como quando acompanhamos o Satoru sendo uma ameaça às maldições antes de ser selado, e o Sukuna sendo simpático ao jogo após literalmente humilhá-lo e matá-lo, e não deixar nem ele ter um epílogo com o Hanami e o Dagon. Esse tipo de terror causa algo intenso através de algum medo específico e faz a sua mente quase virar do avesso. Os episódios que seguem a devastação que Sukuna causa em Shibuya são marcados pela morte do Nanami, que no anime adicionou toda uma sequência de sonho e ilusão de paz dele ao tirar férias na praia. Eu gosto muito do detalhe do Nanami andando pela praia, passando por uma cabana com uma porta escura e, na realidade, andando pelo metrô, na posição da porta escura, quem se encontra é o Mahito. Itadori está impregnado de pensamentos sem conseguir desligar esse excesso de culpa por estar vivo, e Nanami está no dilema sobre o que quer, vulgo ir tirar férias na praia ou fazer o que precisa, salvar os outros. E mesmo com seu corpo estando no limite, ele faz o que deve, até a chegada de Mahito e em seguida Itadori. Mahito mata Nanami, Nobara e com a chegada do Best Friendo, são capazes de enfrentar Mahito e Yuji finalmente derrota a maldição. Um ponto muito importante, eu estou escrevendo o roteiro deste vídeo dia 29 de novembro de 2023, e neste momento o mapa tem alegações de péssimas condições de trabalho. Os funcionários divulgaram em redes sociais e isso virou um assunto amplamente discutido e reconhecido. Por exemplo, o diretor Arai Kazuto afirmou que estava acabado, estou muito desapontado, isso não é mais divertido, disse. As reclamações se estendem para outros membros da equipe, e até mesmo o animador conhecido como Hokia Nobili revelou, em um tweet agora excluído, que o episódio 41 de Jujutsu Kaisen não estava 100% finalizado. Estou feliz que tantas pessoas estejam gostando, mas gostaria que a equipe tivesse conseguido finalizar. Como está agora, o que está na tela é 30% da visão pretendida. Outro exemplo foi, animador do estúdio Mapa diz que Jujutsu Kaisen Zero foi concluído em apenas 4 meses. Uma nuvem negra recai sobre a Mapa. Entretanto, os resultados são espantosamente bons. Eu acredito que quando polêmicas assim vazam, é irreversível. A imagem ficará manchada e os prazos de entrega certamente mudarão. Só que o reconhecimento positivo, se houver uma mudança positiva, não virá ou será abafado. E todas essas consequências afetam ambos funcionários quanto empresa. Afinal, o que é uma empresa sem funcionários? Não estamos apoiando este tipo de ambiente de trabalho e processo, mas não estamos também ajudando diretamente os envolvidos. Deixo aqui a fala do J.K. Chesterton. O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. E o segmento final do Nanami, quando mesmo não querendo, preso por sua obrigação, Nanami falou, dê procedimento para Itadori, quem ao perder totalmente a sanidade se levanta e dá procedimento como feiticeiro Jujutsu, compartilhando o peso incessante das suas costas. Ele quem viria compartilhar do sofrimento do Nanami também. O restante da história ainda continua cativante e o Yuta é o cara.